Olá, colegas. Então vamos dar seguimento aqui às nossas funções, né? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho em controle de fluxo. É muito comum quando a gente está construindo uma função, em qualquer linguagem, e R não é diferente, é comum a gente ter que tomar uma decisão no meio do processo, né? Por exemplo, se a gente tem um determinado valor, a gente segue um bloco dessa função, ou seja, executa uma tarefa. Se a gente encontra outro valor, a gente executa uma outra tarefa. E isso, classicamente, é o que a gente chama de função if-else. Em R é a mesma coisa, tá? Então, qual que é a lógica da função if-else? A gente coloca if, abre parênteses, e como o argumento aqui, a gente coloca a condição que a gente precisa para que aconteça isso aqui. Aí a gente coloca aqui dentro o código, o bloco de código do que deve ser feito se essa primeira condição for atendida. Fecha o bloco de código, else, e coloca o outro bloco de código. Ou seja, se essa condição for atendida, ele vai fazer o que está escrito nesse ponto. Caso contrário, caso essa condição não seja atendida, aí a função vai pular esse trecho de código e vai executar o que está escrito nesse trecho de código. Tá? Então vamos usar um exemplo aqui bem simples. Então vamos definir o nosso x é 12, e aí a gente diz o seguinte, esse aqui é um x que a gente colocou aqui como para o exemplo, tá? Então a gente coloca o seguinte, if x maior do que 10, faça a raiz quadrada de x. Caso contrário, eleve x ao quadrado. Nesse caso aqui, colegas, o x é 12. Então, o que ele vai fazer? Ele vai extrair a raiz quadrada. Então, está lá. 3.464102. Vamos definir um outro x agora. Agora, a gente diz que o nosso x vai ser 3. O que ele vai fazer? X é maior do que 10? Não. Então, ele vai vir aqui no else. Ele vai pegar esse x e vai levar ao quadrado. Tá? 9. Então, isso é bem simples. Não tem muito mistério. Certo? A gente consegue utilizar, para fazer esse tipo de coisa, esses operadores booleanos aqui, que é o E comercial, o E duplo comercial, a barra simples e a barra dupla. Tá? Quando a gente quer ter múltiplas opções. Muitas vezes a gente quer ter mais de uma condição, não é só uma coisa ou outra. A gente diz o seguinte, olha, se a primeira condição for atendida, faça isso. Caso contrário, vá para a segunda etapa. Daí, se essa segunda for atendida, faça isso. Caso contrário, vai para o outro. Então, a gente consegue concatenar esse if-else. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, aqui a gente tem 3 condições. Essas condições alternativas, a gente coloca o else if. Então, vamos lá. If x maior do que 15, faça a raiz quadrada. Else if x menor ou igual a 15 e maior do que 10. Ou seja, ele tem que atender essas duas condições aqui. Imprima o x. Caso contrário, eleve ao quadrado. Vejam que, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é concatenando dois if-else. Então, eu tenho um if-else aqui e outro if-else aqui. Então, basicamente é if x maior do que 15, faça a raiz quadrada. Caso contrário, venha para essa condição. E essa condição é um outro if-else. Ou seja, daí ele vai entrar para cá. Se o x for menor ou igual a 15 e maior do que 10, faça isso. Caso contrário, faça isso aqui. Tá? Só que, do ponto de vista escrito, a gente fica como else if. Certo? Então, vamos lá. O nosso x agora ele é 3. O que vai acontecer? Ele é maior do que 15? Não. Então, não vai ser raiz quadrada. Ele é menor ou igual a 15? Ele é menor ou igual a 15. Mas ele também é maior do que 10? Não. Então, não vai ser o próprio x. Else x maior ou igual a 2. Então, o que ele vai fazer? A raiz quadrada. Vamos ver um outro exemplo do nosso primeiro x lá. Vamos pegar um x agora, vai ser 20. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a raiz quadrada, quando eu rodar aqui. Porque ele vai cair na primeira condição. Raiz quadrada de 20. Tá? Ou vamos pegar um x igual a 16, que fica mais fácil, né? Para a gente ver que ele está fazendo certo. Então, está ali, 4, que é a raiz quadrada de 16. Agora, vamos pegar uma outra condição aqui.
Vamos pegar o x12, que é o nosso primeiro x aqui que a gente fez lá em cima, né? Então, se ele for 12, ele vai imprimir o próprio x, porque ele vai cair exatamente nessa condição aqui. Tá bom? 12. A gente tem que ter um pouco de cuidado, colegas, porque nos intervalos, viu? Quando a gente está escrevendo uma função, é importante a gente manter sempre os intervalos fechados, para que a gente, ou pelo menos um deles, né, para que as condições sejam atendidas adequadamente. Vamos supor que eu quisesse nessa função fazer exatamente isso aqui, ó, né? Quando o x for maior do que 15, eu quero fazer a raiz quadrada. Quando ele for entre 15 e 10, eu quero o próprio x. E quando ele for menor, no caso, que é a condição que não é atendida em nenhum desses casos, eu faço esse x ao quadrado. Tá? Se eu colocar simplesmente isso aqui, ó, x menor do que 15, qual condição que ele vai cair quando eu colocar o 15? Opa, deixa eu botar aqui. Então, x recebe 15. Que condição ele vai cair? Vamos ver? Olha o que ele fez. Ele elevou ao quadrado. Por quê? Porque ele não cai nessa condição aqui. Porque essa condição não inclui o 15. Então, quando eu for ver aqui os meus conjuntos, esse aqui pega o conjunto de todo mundo que é maior do que 15. Todos os números maiores do que 15. Essa segunda condição, ele pega os números que são menores do que 15 e maiores do que 10. Ou seja, o 15 não entra nessa condição, porque aqui é maior do que 15, e também não entra na segunda, porque aqui é menor do que 15. Então, ele só vai cair na terceira. Muitas vezes não é isso que a gente quer. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado para fechar uma ponta do nosso conjunto aqui, manter um conjunto fechado, tá bom? O intervalo fechado. Então, tá beleza. Vamos adiante aqui. Então, aqui uma funçãozinha só para a gente exemplificar. Aqui vou fazer alguns exemplos para vocês, só para a gente reforçar, tá? Então, essa função aqui é uma função para identificar se um número é par ou ímpar. Então, a primeira coisa, eu vou colocar o que como argumento dessa função? Eu vou colocar o número, que é o número que eu quero identificar se ele é par ou se ele é ímpar. Então, eu pego e digo, olha, if as integer x é igual a x. Né? Então, tá aqui. Eu defino esse número quando eu coloco aqui, quando eu coloco esse número, geralmente quando eu entro com esse número ele vai ser um vetor numérico, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu transformo ele inteiro e vejo se ele ainda continua sendo igual a ele. Isso, na maioria das vezes, vai acontecer. Então, ele entra para cá. Aí, o que ele faz? Ele vai pegar as integer, vai pegar o meu x e vai dividir por 2. E vai salvar um A. Depois, ele vai pegar o meu b, vai pegar o mesmo x e vai dividir por 2. O que significa isso, colegas? Vamos rodar só essa linha aqui. Eu vou pegar o meu A, eu vou pegar o meu x, que é ímpar, que a gente fez aqui, e vou dividir ele por 2. Está aqui o meu A. Ele deu 7. Por quê? Se eu pegar o meu x e dividir por 2, ele vai dar 7,5. Só que quando eu faço a coerção desse 7,5 para número inteiro, ele vai ser arredondado para baixo, nesse caso aqui. Então, o que significa? Que ele não vai ser igual a simplesmente ele dividido por 2. Se eu faço as integer dividido por 2, ele vai arredondar para cima. Se eu faço só ele dividido por 2, ele vai manter o número fracionado. Daí o que eu digo é o seguinte, olha, se o A for igual a B, é porque ele é par. Então, vamos supor, vamos pegar o meu x aqui, agora vai receber 12, né? Então, ele dividido por 2 como inteiro, ele vai dar 6. E ele simplesmente dividido por 2, ele vai dar 6. Agora, se o meu x for 15, por exemplo, isso não, reforçando, isso não vai acontecer. Porque quando ele fizer isso aqui, ele vai arredondar para 7. Então, ele não vai ser igual a ele dividido por 2. Então, essa condição aqui de A, que é esse primeiro número, com B, que é o resultado da segunda divisão, ele só vai dar igual quando o número for par. Então, quando isso aqui
A for igual a B depois dessa operação, eu digo que o meu número é par. Caso contrário, eu digo que o meu número é ímpar. Mas vamos olhar esse primeiro if else. O que significa isso aqui? Se o x as integer é igual a x. Então vamos verificar aqui, ó. O meu x é 15, né? Tá lá. Então eu vou ver as integer x igual a x, true. Por quê? O x inteiro ele é considerado igual, ou melhor, o 15 inteiro é considerado igual ao 15, numérico. Vamos pegar agora o nosso x e vamos transformar ele em 12. Então eu coloco aqui as integer x igual a x. Isso também vai funcionar. Ele também vai dar true. Porque um número par ou um número ímpar, um numérico vai ser sempre considerado igual ao inteiro, desde que ele seja um número inteiro, né? Agora, o que acontece se o meu x, por exemplo, ele for 0,5? O que ele vai dar aqui? Ele vai dar false. Porque quando eu fizer as integer o meu 0,5, ele vai arredondar para 0. Por que isso? Porque o x ele precisa ser inteiro. Então, quando que essa primeira condição não vai ser atendida? Ela não vai ser atendida quando o meu x não for um número inteiro. Por que isso? Simplesmente porque o conceito de número par e número ímpar, ele não se aplica a números fracionados. Ele se aplica simplesmente a números inteiros. Isso é só um exemplo, colegas, mas é para mostrar que quando a gente está fazendo uma função, principalmente uma função para distribuí-la num pacote ou alguma coisa do gênero, a gente precisa prever o máximo possível de equívocos que o usuário pode fazer. E acredita em mim, o usuário sempre pode cometer muitos equívocos. Então, para evitar bug, para evitar que o usuário ele entre com algum valor que eventualmente não vai funcionar para a função de vocês, é sempre importante prever esse tipo de coisa, e aí a gente coloca um warning aqui. No caso, eu coloco um stop e digo, olha, x deve ser inteiro, quer ver? Vamos fazer o seguinte, então só para recapitular aqui, o nosso x é 0,5, então vamos rodar aqui a nossa função par ímpar, né? E agora a gente vai fazer aqui, ó, par ímpar de 12. Tá lá, par, porque ele escreveu, ele pegou, dividiu o 12, primeiro ele converteu o 12 em inteiro, aliás, desculpem, ele pegou o 12 dividiu por 2, vai dar 6. As integer vai continuar 6. Daí ele vai pegar o 12 dividido por 2, vai dar 6. A igual a B, sim, então ele escreve par. Vamos fazer agora um par ímpar de 1. Tá ali, é ímpar. Por quê? Porque ele vai pegar o 1 dividido por 2 vai dar 0,5. As integer vai dar 0. Aí ele vai pegar 1 dividido por 2 vai dar 0,5. 0 é igual a 0,5? Não. Então essa condição não é atendida. Ele vai para a segunda. Aí ele vai imprimir ímpar. Então a função funciona. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer o nosso x. Vamos fazer par ímpar de 1,7. Daí vai dar erro. Por quê? X deve ser inteiro. Então, se um desavisado colocar um número fracionado aqui, a função vai dizer para ele que está errado. Se eu não colocar isso aqui, ela vai dar um resultado. Tá bom? Ela vai dizer que ele é ímpar, porque ela não vai cair na primeira condição, e vai dizer que ele é ímpar. E não é verdade, porque par ímpar não se aplica a números fracionados. Tá bom? Dá para fazer diferente essa função. Isso aqui é só para mostrar as características de inteiro e numérico, né? Mas a gente consegue fazer utilizando esses operadores aqui. Ó, esse operador aqui, ó, ele retorna, ó, y dividido por 5, ele vai retornar o quociente, tá? Que é 2. Esse cara aqui, ó, ele vai retornar o resto. Então a gente pode usar isso aqui, por exemplo, né? A gente pode usar esse operador, aí a gente divide ali e vê se ele tiver resto, o número vai ser ímpar. Se ele não tiver, se o resto for 1, vai ser ímpar. Se o resto for 0, vai ser par. Por exemplo, vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui 10, né? Aí vai ser 0. Vamos botar aqui agora 1. Vai ser 1. Então, sempre que o resto for 1, o número vai ser ímpar. Quando o resto for 0, vai ser par. Então, daria para fazer a mesma função utilizando isso aqui. Tem uma outra funçãozinha que facilita também para quando a gente... é a mesma função, na verdade, mas a sintaxe é um pouquinho diferente. Pouca coisa diferente, que é a função if else.
A função if-else, para quem trabalha com Excel, ela é tipo o C do Excel, tá? Então vamos fazer a função humor aqui, ó. Essa função humor a gente está usando if-else, né? Então olha só, função humor ela recebe o salário de alguém. Então essa pessoa, se ela receber um salário acima de 10 mil, ela vai ficar contente, imprimir um rostinho feliz ali. Caso contrário, ela não vai ficar tão contente assim. Então vamos lá, humor tá aqui, né? Então vamos lá, a gente rodou a função. Então vamos botar aqui, né? Humor 15 mil. Ficou feliz. Humor 5 mil. Não ficou tão feliz assim, tá bom? Agora a gente vai escrever essa mesma função aqui usando a sintaxe do if-else, usando a função if-else, que é basicamente a mesma coisa. Mas ela funciona basicamente como um C do Excel, como eu tinha dito para vocês. Então a função humor 1 aqui, né? Eu digo, ó, function, recebe salário, a mesma coisa, fecha. Aí eu coloco if-else. Aí aqui eu coloco a condição, vírgula, o que fazer se a condição for atendida, vírgula, o que fazer se ela não for atendida. Então aqui, humor 1, né? De 5, carinha triste. Humor 1 de 15, carinha feliz. A mesma coisa. Qual que é a diferença? Dá para fazer exatamente o que a gente faz com essa, a gente faz com essa. Entretanto, a gente usa essa sintaxe aqui do if-else, a gente usa essa função if-else, quando o bloco de execução ele for um bloco simples. Se a gente tiver que fazer muitas execuções, fica confuso usar o if-else. Ele funciona também, mas fica mais confuso. Aí vale mais a pena a gente fazer indentação, colocar if, colocar chaves e tudo mais. Tá? Mas ele funciona igual. Para coisas que são simples, ele fica até um pouco mais elegante usando o if-else. Da mesma forma, a gente pode fazer os nested, né? Assim como a gente fez aqui nessa função, que tem mais de uma condição, a gente consegue fazer isso usando o if-else também. Mas também já não fica tão claro, né? Eu, particularmente, evito fazer isso aqui quando a gente tem muitas opções, né? Então, da mesma forma que a gente mostrou aqui em cima, né? Onde a gente tem o else if, aqui na linha 24, eu posso também fazer mais de uma opção para o meu if-else. Então, por exemplo, aqui eu tenho a function, salário, como a gente tinha feito, if-else. Se o salário for maior de 10 mil, rostinho feliz. Em vez de eu fazer um else if, aí eu repito o meu if-else aqui. Se o salário for menor ou igual a 10 mil e maior do que 5, eu faço uma carinha ok. Caso contrário, eu faço uma carinha mais tristonha. Tá? Então vamos mostrar aqui como é que fica. Então tá aqui o meu humor 2, nesse caso, né? Então vamos lá. 15 mil, carinha feliz. 5 mil, carinha triste. 6 mil, carinha ok. Tá bom? De novo, quando tem mais de uma opção aqui, ou seja, quando eu quero fazer 3 condições, 4 condições, 5 condições, eu posso fazer utilizando a função if-else, mas o código fica um pouco mais difícil de entender do que quando ele está com a indentação adequada e tudo mais. Então, eu particularmente uso if-else só quando a condição é muito simples, é uma linhazinha muito pequena de código, e aí fica fácil de qualquer interlocutor entender. Tá? Bem, a gente tinha feito a função no último vídeo, né? A gente fez a função de calcular o IMC. Então vamos fazer agora, só que um pouquinho mais complexo. Ó. Então a gente vai fazer o IMC já dando um resultado da condição que aquele IMC sugere. Então, desnutrição, abaixo do normal, normal, sobrepeso, obesidade, obesidade mórbida. Tá? Então, como é que a gente fez aqui? Olha só, a mesma coisa do que a gente fez lá do IMC. Peso e altura, que é o que a gente precisa para o IMC, né? Então, meu IMC ele vai ser dado aqui, ó, é o meu X, é o meu peso dividido pela minha altura ao quadrado. Aí eu vou pegar esse valor de X e vou ver em qual dessas condições ele se encaixa. Então, ó, se ele for aqui, veja bem, o jeito que eu construí aqui, ele não é exatamente igual a essa tabela aqui, tá? Mas tudo bem.
Nessa tabela aqui ela é um pouquinho diferente, mas a ideia é exatamente a mesma. Então, se ele for menor do que 17, é muito abaixo do peso. Se ele for entre 17 e 18,5, abaixo do peso. Se ele for 18,5 e 25, peso normal. 25 a 30 acima do peso. 30 a 35, obesidade. 35 ou acima de 40, obesidade severa. E acima disso, obesidade mórbida. Então vejam que eu concatenei vários aqui. Então, ó, if, else if, else if, else if e assim por diante. Então a gente pode colocar várias condições aqui no else if, tá? Então, qual que é a questão? A questão, por exemplo, a gente poderia fazer isso aqui com aquela função if else? Poderia, ficaria pior. Então vamos rodar aqui, rodamos. Agora deixa eu ver qual que é a minha condição. Então tá aqui o meu IMC. Aqui, IMC. Então ele pede peso e altura. Qual que é o meu peso? É 84 quilos. Qual que é a minha altura? É 1,86. Então tá aqui, estou no peso normal. Tá bom? Então mais um exemplo aqui, ó. Uma função para calcular o IMC, onde o resultado será a categoria e a entrada. Então, só recapitulando o que a gente fez aqui, ó, ele deu só a categoria, né? Agora é a categoria e a entrada, e também uma checagem dos valores de altura. Então, primeira coisa, ó, o que a gente faz? Qual que é o erro que o usuário pode fazer aqui? O peso, vejam bem, como é que eu coloquei o peso? O peso eu coloquei em quilogramas e a altura em metros. Eu posso colocar, por exemplo, a altura. Mais comum é colocar a altura em centímetros. Então, eu vou botar aqui, ó, IMC. Vou botar aqui o meu IMC, né? Em vez de eu botar em metros, eu vou botar em centímetros. Então, o que vai dizer? Que eu estou muito abaixo do peso. Claro, porque aqui está dizendo que eu tenho 186 metros. Então, se eu tiver 186 metros com um peso de 84 quilos, sem dúvida, eu estaria muito abaixo do peso. No entanto, isso aqui foi um erro de entrada. Não há pessoa com 186 metros. Eu acho que as pessoas de altura, sem dúvida, não. Eu desconheço qualquer ser humano que tenha tido registrado na história uma altura de, por exemplo, 3 metros. Né? Então a gente tem uma escala logarítmica de diferença entre o que eu precisaria, duas escalas logarítmicas de diferença do que eu precisaria entrar para esse equívoco aqui de considerar centímetros. Então isso é fácil da gente verificar. Por exemplo, se a altura for maior de 3, certamente isso foi um erro de entrada. Porque não tem registro histórico de nenhum ser humano com mais de 3 metros. Então, só esse controle aqui já evita com que eu cometa esse tipo de erro. Então vamos lá, vamos rodar o nosso IMC de novo. E agora eu vou entrar aqui com os valores em centímetros. O que ele vai dizer? Erro. A altura deve ser em peso. Certo? Então agora se eu colocar aqui de novo 1,86, aí ele vai me dar lá o peso normal. Tá bom, gente? Então era isso, é assim que a gente usa essas funções. Isso é extremamente útil, a gente usa isso o tempo inteiro quando a gente está construindo função. Obrigado e até a próxima.